Olá, minhas queridas almas penadas e insones de plantão. Sejam muito bem-vindos ao Contos do Penumbra, esse cantinho escuro da internet onde os pesadelos ganham voz. E a sanidade, bom, ela costuma sair pela porta dos fundos. Hoje eu convido vocês para mais uma descida aos porões da história, onde o mofo, os segredos e a decomposição compartilham o mesmo perfume adocicado. Eu sou Penumbra, seu narrador, seu cúmplice e talvez, só talvez, a última voz que você vai ouvir antes que as sombras te toquem de volta. Hoje vamos viajar. Peguem seus casacos mais quentinhos, pois nosso destino é a verdejante e, convenhamos, úmida Irlanda. Ah, a Irlanda! Terra de trevos, duendes e, bem, de famílias que fariam os Borgias parecerem os Teletubbies num dia de piquenique. Nossa história se aninha nas paredes frias e ensanguentadas de um lugar real, um castelo que ainda hoje causa arrepios na espinha dos mais céticos, um lugar chamado Castelo de Leap, ou, como eu gosto de chamar, o resort com o pior serviço de quarto da Europa medieval. A história que vou lhes contar não é sobre um monstro disforme ou uma maldição antiga sussurrada por uma bruxa desdentada. Não, não. É algo muito mais assustador, muito mais humano. É uma história de família. E se tem algo que aprendi em minha longa existência, é que não há nada mais perigoso do que um almoço de domingo em família com uma herança em jogo. Preparem-se para a saga dos O'Carroll no castelo de Leap. Fratricídio, ambição desmedida e um padre que... bem, se lascou. É o tipo de história que nos lembra que, às vezes, a família é mais assustadora que qualquer monstro. Nossa crônica começa no início do século XVI. O castelo era o covil do clã O'Carroll, senhores de uma brutalidade quase artística. Eles não governavam com sabedoria ou diplomacia. Governavam com o fio da espada e a certeza de que qualquer um que sorrisse demais provavelmente estava planejando te apunhalar pelas costas. O chefe do clã estava morrendo. Uma doença lenta e indigna o consumia. E o ar no castelo de Leap estava mais pesado que o normal, carregado com a eletricidade da ambição. 2 filhos observavam o definhar do pai com olhos de abutre, Tateus e Tag. Tateus era o retrato cuspido e escarrado do pai em seus tempos áureos, um guerreiro, grande, brutal, com mãos que pareciam mais confortáveis segurando o cabo de uma espada do que um talher. Ele via o poder como um direito de primogenitura, algo a ser tomado, não pedido. Para ele, a fraqueza do pai era um insulto e a piedade, um luxo para tolos. E então, tínhamos Tag, o irmão mais novo. Vendo que competir com Tateus no campo de batalha seria, digamos, uma péssima escolha de carreira, Tag escolheu um caminho diferente. Ele se tornou padre. Ah, a ironia. Em uma família que colecionava pecados como outras colecionam moedas. Um homem de Deus. Mas não se enganem, minhas queridas criaturas da noite. O sangue dos O'Carroll corria forte nas veias de Tag. Ele era ambicioso, astuto e sabia que o poder espiritual poderia, muitas vezes, superar a força bruta. O povo o respeitava. Os soldados, cansados da brutalidade de Tateus, começavam a ver no padre uma liderança mais palatável. A tensão entre os irmãos era uma serpente se enroscando no coração do castelo. Tateus via cada missa que Tag rezava como um ato de desafio. Cada palavra de consolo que o padre oferecia a um servo era, aos seus olhos, uma conspiração. Ele sentia o poder escorrendo por entre seus dedos calejados e isso o enlouquecia. A capela do castelo,
Um pequeno cômodo de pedra com um único vitral que mal conseguia colorir a penumbra tornou-se o palco da disputa. Tag transformou-a no seu domínio. Ali, ele não era apenas o filho mais novo, era o representante de Deus. Uma autoridade que nem mesmo Tateus ousava desafiar. Abertamente. O velho chefe O'Carroll finalmente deu seu último suspiro numa noite de tempestade. O vento uivava com as almas que ele mesmo havia despachado para o além. A notícia se espalhou pelo castelo como fogo em palha seca. Era a hora da decisão. Quem seria o novo senhor de Leap? Tag, o padre, agiu rápido. Ele convocou a família e os principais membros do clã para uma missa em memória do pai. Um movimento brilhante, não acham? Ele usaria o momento de luto, a santidade do altar, para solidificar sua posição. Quem ousaria derramar sangue em solo sagrado durante um serviço fúnebre? A doce e ingênua arrogância dos homens. A missa começou. O cheiro de incenso se misturava ao odor de pedra úmida e medo contido. Tag, em seus paramentos sacerdotais, erguia a hóstia sagrada, murmurando as palavras em latim. O silêncio na capela era absoluto, quebrado apenas pelo crepitar das trochas e o choro distante do vento. Foi nesse momento de suposta paz, de comunhão com o divino, que o inferno decidiu fazer uma visita. A porta da capela se abriu com um estrondo. Tateus estava parado ali, a silhueta recortada contra a escuridão do corredor. Em seus olhos não havia luto, apenas a chama gélida da fúria. Ele não disse uma palavra. Ele marchou pelo corredor da capela, as botas de couro batendo na pedra como marteladas do destino. Os presentes congelaram, um misto de terror e fascinação. Tag, de costas para a porta, continuava o ritual, talvez acreditando que a santidade do momento o protegeria. Tateus desembainhou sua espada. A lâmina longa e pesada brilhou à luz das velas, uma promessa de dor. E, sem hesitação, enquanto seu irmão padre elevava o corpo de Cristo, Tateus cravou a espada em suas costas. O som foi obsceno. Um ruído úmido de metal perfurando carne e osso, seguido de um suspiro chocado que roubou o ar de todos os pulmões. Tag caiu para a frente, o corpo se chocando contra o altar de pedra. O cálice sagrado virou, derramando vinho sobre a pedra, misturando-se com o sangue que jorrava da ferida. O sangue do cordeiro e o sangue do homem. Uma poça profana aos pés de Deus. Ele morreu ali, nos braços de seus assistentes, com os olhos fixos em seu assassino. Não houve um grito de dor, apenas um último olhar de choque e, dizem as lendas, o sussurro de uma maldição. Que belo espetáculo, não? Fratricídio com um toque de sacrilégio. É o tipo de coisa que realmente dá um tempero especial a um lugar. Tadeus achou que tinha resolvido seus problemas. Tolo. Ele não fazia ideia de que seus problemas estavam apenas começando. O poder que ele tanto cobiçou tornou-se cinzas em sua boca. O castelo de Leap, que já não era um lugar exatamente alegre, transformou-se num teatro de horrores particular. A começar pela Capela Sangrenta. Ninguém mais conseguia entrar lá. A mancha de sangue de Ted no chão de pedra, dizem, era impossível de limpar. Esfregavam, lavavam com água benta, jogavam areia e no dia seguinte, lá estava ela, fresca e úmida, como se o assassinato tivesse acabado de acontecer. E então,
Os sons começaram. Sussurros nos corredores onde antes havia silêncio. Passos no meio da noite em aposentos vazios. E o cheiro. Um odor persistente, nauseante de enxofre e carne em decomposição, que aparecia e desaparecia sem explicação. Thaddeus, o grande guerreiro, começou a se desfazer. Passava as noites em claro, a espada sempre ao alcance, os olhos arregalados fitando as sombras que dançavam nas paredes à luz das tochas. As sombras, ele jurava, às vezes tomavam formas estranhas, formas que não pertenciam a este mundo. O fantasma de seu irmão não demorou a fazer sua primeira aparição. Não era uma aparição sutil, um vulto branco flutuando pelos corredores. Não. O espectro de Tedx era uma manifestação de pura agonia e vingança. Ele aparecia na capela sangrenta, uma figura translúcida, ajoelhada diante do altar, revivendo eternamente o momento de sua morte. Outros o viam nos corredores, uma figura sombria que deixava um rastro de frio sepulcral por onde passava. Seu rosto congelado em uma máscara de dor e acusação. Mas o padre assassinado não era a única coisa que assombrava Lip. O ato de Thaddeus, a violência e o sacrilégio agiu como um farol na escuridão. Atraiu algo mais, algo muito mais antigo. Os servos e soldados começaram a chamar a coisa de o elemental. Ninguém sabia descrever direito. Não era humano. Tinha o tamanho de uma ovelha, mas um rosto vagamente humanoide, emaciado com órbitas negras e vazias. Sua pele parecia apodrida e emanava aquele cheiro terrível de enxofre e morte. Alguns diziam que era um espírito da natureza, corrompido pelo sangue derramado. Outros que era um demônio atraído pela profanação. Eu acho que era apenas o zelador do castelo, descontente com as condições de trabalho. Seja como for, essa criatura se tornou o terror de Thaddeus. Ele a via nos cantos escuros dos seus aposentos, sentia seu toque gelado no ombro quando estava sozinho. A presença do elemental era um prosségio de desgraça, um lembrete constante de que havia forças no universo que nem mesmo a espada mais afiada poderia derrotar. O reinado de Thaddeus, o fratricida, foi curto e miserável. Ele se tornou uma casca de homem, um paranoico que via traidores em cada sombra e ouvia a acusação do irmão morto em cada uivo do vento. Ele não morreu em batalha como um guerreiro. Morreu em sua cama, tremendo de febre e terror, gritando para espectros que só ele podia ver. Uma morte patética para um homem que se achava tão poderoso. O legado assombrado do castelo de Leap. E você acha que a história termina aí? Ah, meus ingênuos ouvintes! A morte de Thaddeus foi apenas um ponto final em um capítulo. O livro de horrores do castelo de Leap estava longe de ser fechado. A mancha do pecado dos O'Carroll impregnou cada pedra daquele lugar. Séculos se passaram. O clã O'Carroll perdeu o poder.
O castelo trocou de mãos várias vezes, mas as assombrações... Eles não se importam com escrituras ou títulos de nobreza. Em 2001, durante uma reforma, trabalhadores fizeram uma descoberta que apenas confirmou a reputação sombria dos O'Carroll. Escondida atrás de uma parede na Capela Sangrenta, eles encontraram uma oubliette. Para quem não está familiarizado com a requintada arquitetura medieval, uma oubliette é um tipo de masmorra onde se joga uma pessoa e, como o nome francês sugere, simplesmente se esquece dela ali. Dentro deste buraco, os trabalhadores encontraram muitos ossos. O suficiente para encher 3 carroças. E, no fundo, cravado entre os esqueletos, um relógio de bolso do século XVII. Aparentemente, os O'Carroll não se limitavam a homicídios entre irmãos. Eles tinham um sistema de descarte de problemas bastante eficiente. Imagino que a oubliette terá a versão medieval da lixeira de reciclagem, com uma taxa de reciclagem de 0%. É claro. Até hoje, o Castelo de Leap é considerado um dos lugares mais assombrados do mundo. Visitantes, investigadores paranormais e até mesmo seus atuais proprietários relatam os mesmos fenômenos. A senhora de vermelho que se matou de tristeza, as crianças fantasmagóricas que brincam nos corredores, o padre Ted ainda vagando, procurando por paz. E, é claro, o elemental. Aquela presença pútrida e antiga que ainda espreita nas sombras, o guardião silencioso da dor do castelo. A história dos irmãos O'Carroll é um lembrete sombrio e, para mim, divertidíssimo. Um lembrete de que a ambição é uma sede que nunca pode ser saciada, apenas afogada em sangue. E que certas manchas, por mais que você esfregue, simplesmente não saem. Elas se tornam parte da fundação, sussurrando suas histórias para quem tiver a coragem ou a tolice de escutar. Então, da próxima vez que você estiver naquela típica reunião de família e sentir aquela pontinha de irritação crescendo por dentro, lembre-se, há maneiras bem mais discretas de lidar com rancores antigos do que transformar a ceia em ritual sangrento. Talvez seja melhor apenas respirar fundo e passar o purê de batatas. É menos dramático e, garanto, atrai muito menos atenção de entidades pútridas e sobrenaturais. Por hoje é só. Deixo vocês com o eco dos gritos do Castelo de Leap. Durmam bem se puderem. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, dê um like e compartilhe com seus amigos. Vai por mim, não custa nada, a não ser sua alma.